Boa noite. Tranquilo? Que a paz de Cristo, esteja em nossos corações e que a gente aproveite as vibrações tão positivas dessa noite para reacender nos nossos corações a palavra do Evangelho, a boa nova de Jesus. O tema de hoje, que é esse, confiemos, Jesus está no leme, ele por si só nos diz muita coisa, não é assim? E para a gente conversar um pouquinho sobre o tema, nós vamos ler, me permitam, a passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 28. Em Lucas também e em Marcos. Nós trouxemos a transcrição de Marcos, tá? Capítulo 4, versículos 35 a 41. Durante o dia todo, junto ao mar da Galileia, Jesus ensinava uma grande multidão falando por parábolas. Entretanto, ao cair da tarde, o mestre, sabendo da necessidade de encontrar do outro lado do lago um homem que ele libertaria das prisões do mal, chamou seus discípulos para passarem ao outro lado do mar. Disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a gente vê nessa passagem, a gente vê essa cena ali, vamos pensar do Mar da Galileia. Primeiro, para começar, que o Mar da Galileia, apesar de ser chamado de Mar da Galileia, não é um mar. É como se fosse um grande lago. Ele tem 18 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Então, numa lagoa, num lago, a gente vai ter ondas igual a gente tem no mar, num dia de tempestade? Não vai. Por mais que a gente tenha as ondas chegando ali na margem do lago, elas não têm aquela corrente de retorno igual tem no mar. Não é a mesma situação. Mas mesmo assim, diante de uma tempestade, assusta, não assusta? Se a gente imaginar uma cena, de um lago tranquilo, com águas bem suaves, e a gente de repente imaginar que se aproxima aquela tempestade, onde começa já a ventar, a gente já assusta. A gente nem está, às vezes, diante de um lago, às vezes nas nossas casas. Quando começa o vento a assoviar pelo caminho, a gente já começa a temer o que vem pela frente. Quando a gente vê essa tempestade se formando ali, essa tempestade muitas vezes é aquilo que nos acomete na nossa vida. Quantas vezes a gente está numa maré, como diz o outro, tranquila, suave, não é? Tudo indo muito bem, de repente dá uma reviravolta e toda aquela calmaria, todo aquele processo que a gente está vivendo, ele desestrutura. Ele foge do nosso controle. São as tempestades da vida. E viver nesse mundo de provas e expiações é estar sujeito a isso. O tempo todo é assim. Nós temos momentos de calmaria na vida da gente, mas de repente, na hora que a gente menos assusta, tudo revira. Chega algum problema na família, alguma situação de saúde, alguma desavença no trabalho, alguma intercorrência com vizinhos, as brigas dentro da própria família,
E aquilo que às vezes estava parecendo tão tranquilo, de repente é como se nos tirasse o chão. E a gente se sente mais ou menos nessas situações, nessa situação daquele barquinho com ondas muito grandes vindo para cima da gente, que a gente fala assim, ó, dessa eu não escapo mais. Dessa não tem jeito mais. E a gente vai perdendo o controle. Porque quando a gente volta na passagem do Evangelho, naquele barco estava não só Jesus, mas como estavam também seus discípulos. Seus discípulos, na maioria deles, não eram pescadores? Então, homens acostumados com aquele trajeto. Não era uma novidade. Não era alguém fazendo e guiando um barco que não sabia como guiar. Eram pessoas expert em fazer sempre aquela travessia. Né? Quantas vezes eles não saíam madrugada para pescar e voltavam tranquilamente? Então, do ponto de vista das capacidades humanas, dos recursos humanos, ali se tinha tudo o que era necessário. Pessoas altamente experientes, conduzindo uma embarcação que sabiam muito bem. E numa região que não era nem uma região que a gente vai dizer assim, era a primeira vez que eles estavam passando por ali. Era a primeira vez que estavam navegando naquelas águas. Não, eram águas conhecidas. Era um terreno, um campo que ele já tinha trilhado outras vezes. E na nossa vida também é assim. Quando a gente está, nesse mar da vida, diante das nossas situações, nem tudo que a gente vive, que às vezes nos tira o chão, são situações totalmente novas. Às vezes a vida nos convidando novamente a refletir sobre uma situação que ainda não extraímos dela todo o aprendizado possível. É como se fosse lá na escola um momento que a gente não estudou muito bem, não foi bem nas provas e estamos repetindo de ano. Porque quando a vida vem nos desafiando, muitas vezes com a mesma lição, ela está querendo nos mostrar alguma coisa. Porque nada acontece ao acaso. Não é tudo uma questão de causa e consequência? Em tudo não está ali colocado o nosso livre-arbítrio da vivência das situações? Então, por mais que às vezes aquilo nos aflija e nos tirem do nosso eixo, as situações colocadas ali estão apenas seguindo o curso. É o que a gente chama da nossa colheita. É o resultado do nosso plantio. Afinal, nós nos aprendemos que o plantio é livre, mas que a colheita é obrigatória. E a gente só consegue colher exatamente aquilo que a gente plantou. Na agricultura do mundo, eu posso ter plantado às vezes um pé de laranja, mas eu vou conseguir com o meu vizinho ou com outro lugar arrumar um limão também. Para misturar os dois, às vezes fazer um suco. Mas na colheita da vida não é assim. Se eu plantei laranja, eu só tenho como colher laranja, porque ninguém usufrui daquilo que o outro plantou. Ninguém colhe o fruto do trabalho do outro. O outro pode compartilhar com a gente as experiências, o avanço, o progresso que ele teve, não nos dando algo, mas nos permitindo observar como que a gente pode conduzir e ser melhor. Somos quando Jesus nos convida ide pregai, ele não está falando simplesmente da gente sair por ali falando no ouvido dos outros. Ele está nos convidando a ir e mostrar, a executar a sua boa nova, a colocar em prática. E a gente muitas vezes prega muito melhor quando a gente age de acordo com a boa nova. Não quando a gente sai por ali falando. É quando a gente de fato faz. Porque se a gente for pensar numa escola onde a maioria de nós já passou, a gente fica ali, estuda, não é?
aprende, aprende, aprende e vem as provas para nos testar. Quando a gente está na escola, a gente ainda está num campo sob controle. Porque a gente estuda e cai na prova exatamente aquilo que a gente estudou na aula. Mas a gente vai preparando na vida, né? A casa espírita é um pouco desse espaço, onde a gente está aqui estudando, batalhando, nos esforçando, mas a prova não é muitas vezes aqui dentro. Na maioria das vezes, a porta é do momento que a gente desce essa escada e atravessa o portão para ir embora. É na vida. Parece muito mais a nossa vida com um cursinho, onde a gente vai para um cursinho, estuda para fazer uma prova, mas a prova não é lá fora. Não é lá fora que a gente é testado. Na escola da vida, muitas vezes é isso que nos acontece. A gente vem, reflete, discute, renova os nossos pensamentos, nossos ideais. Recebemos os fluidos, né, positivos, a vibração maior, para a gente nos fortalecer e nos preparar para a verdadeira batalha, que é na relação da convivência. Muitas vezes dentro do nosso lar, é o nosso grande cadinho, né? Os nossos grandes desafios muitas vezes não estão colocados naqueles que estão mais próximos da gente. Então é nesse exercício, é nesse movimento que a gente vai colhendo exatamente o fruto daquilo que a gente plantou. Então, nesse mar da vida, quando a gente vai navegando, a gente é conduzido por essa embarcação que a gente vai edificando em nós. Mas mesmo com todo o cuidado, com todo o esforço que a gente tem para nos melhorar, a gente ainda não controla nesse mundo de provas e expiações tudo aquilo que nos acontece. A gente ainda necessita, na maioria das vezes, exatamente dessas provas para a gente nos melhorar, não é assim? A gente tem 1001 histórias que nos contam sobre o tamanho da cruz de cada um. E em uma dessas histórias se conta assim, que determinado servidor vivia reclamando, mas reclamando muito, que a cruz dele era pesada demais, que ele já não estava aguentando mais o peso daquela cruz. Ele observava seus irmãos de jornada e para eles a cruz parecia tão mais leve. E naquele movimento a espiritualidade, né, já não aguentando tanta reclamação dele e com a dificuldade que ele tinha de ver a realidade, no momento de desprendimento do sono, eles levam ele até um grande salão, cheio de cruz, de tudo quanto é tamanho que vocês pensarem. E fala com ele, fique à vontade, escolha a sua cruz. E ele vai observando aquele tanto de cruz, algumas cruzes muito potentes, grandes, robustas. Ele olha para aquilo e fala assim, aquilo ali está parecendo a minha, mas não quero essa mais não. E ele vai escolhendo, ele vê uma muito pequenininha, mas ele olha, se eu for escolher aquela tão pequenininha, eles vão falar que eu não estou querendo nada com nada. Vou pegar uma outra. Depois de quase uma hora ali, gente, escolhendo cruz, ele chega na cruz que ele acha que é o ideal para ele. Na hora que ele termina a escolha, a espiritualidade fala assim, faça o favor de olhar atrás da sua cruz, a quem esta cruz pertence. Na hora que ele vira a cruz, está lá exatamente o nome dele. E a espiritualidade diz assim, ninguém recebe uma cruz maior daquela que precisa, ou daquela que dá conta de carregar. As nossas cruzes, nós muitas vezes escolhemos. Nós participamos dessa escolha. Quanto mais evoluído o espírito, maior é o seu poder de interferir no momento da escolha e da definição. Às vezes, quando a gente é menos esclarecido, a gente precisa da ajuda. Como diz o outro, a gente precisa da ajuda dos universitários, da espiritualidade maior, que é esses universitários da alma, da lei divina aí colocada. Mas quando a gente define essa cruz, é porque é exatamente aquela cruz que a gente necessita carregar.
E não nos cabe, nesse movimento, a gente ficar, muitas vezes, impactados de tal forma que a gente acha que não tem mais como. Que a única coisa que nos resta naquele momento é desistir. Porque na hora que vem essas ondas da vida, a gente precisa de lembrar que o convite, não só convite de Jesus, porque ele faz um convite no imperativo. Ele faz um convite dando uma ordem. Passemos para o outro lado da margem. Ele não está perguntando para os discípulos assim, vocês querem passar e ir para o outro lado da margem? Não, é imperativo. Ele diz para a gente assim, passemos para o outro lado da margem. Não dá para a gente ficar estacionado nesse ponto que estamos hoje da vida. A gente precisa de atravessar esse mar de dificuldades com maestria e preservando a nós mesmos para a gente chegar do outro lado, né, em condições de continuar trabalhando. E como que a gente consegue passar para o outro lado nessa turbulência toda? Só dando conta de trabalhar dentro de nós esse processo que a gente tanto fala, que é o processo da renovação. É o processo da reforma íntima. Não dá para a gente chegar do outro lado da margem exatamente como a gente está. Não dá para alcançar o nosso destino estacionados no ponto que estamos hoje. É por isso que a espiritualidade fala com a gente que uma coisa a gente não escapa. Tem uma finalidade que todos nós vamos chegar. Tem um ponto que é o ponto final para todos nós. Independente da nossa situação hoje, todos nós estamos fadados a evoluir, né? O nosso processo de espíritos imperfeitos tem prazo de validade, gente. Vai acabar. E às vezes a gente pensando na nossa referência temporal, como a gente se aflige com coisas que nos acontecem em minutos, que depois de uma hora já estariam resolvidas. Quem dirá a gente pensar na dimensão do tempo que é a eternidade? Por isso que a gente não consegue perceber muito bem que a nossa imperfeição tem prazo de validade, que vai acabar. Porque se nós formos construídos à imagem e semelhança do Pai, e todos vamos chegar a essa situação de espíritos perfeitos, né? Então nossa imperfeição tem prazo de validade. Cabe a gente abreviar esse prazo de validade. E a abreviação desse prazo de validade tem a ver com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente planta, aquilo que a gente tem direito de colher. Tem a ver com a lei de causa e consequência, mas é o convite da lei do progresso. Cada um de nós está aqui hoje encarnado com a mesma missão, já que nossa imperfeição tem prazo de validade. Estamos aqui encarnados hoje com a única missão máxima de melhorar a nós mesmos. Nós não viemos aqui para melhorar pai, mãe, irmão, filho, filha, companheiro ou companheira. Por mais que a gente ache que isso ia ser muito mais fácil. A gente está aqui para melhorar a nós mesmos. Nós estamos aqui, né, para ir e pregar a boa nova a partir da nossa realidade, a partir da nossa vivência, a partir daquilo que somos. Essa é a nossa tarefa aqui hoje encarnados. Porque quando a gente dá conta de nos melhorar, a gente impacta todo o ambiente que está ao nosso redor. Não é bom quando a gente encontra uma pessoa que está com astral elevado, tranquila, aquela pessoa que só da gente chegar perto, ela nos traz uma paz interior muito grande? Nós podemos ser essa pessoa na vida dos nossos irmãos. Porque quando a gente consegue se melhorar, quando a gente consegue trabalhar dentro de nós essa paz íntima,
a gente é essa pessoa na vida do irmão de caminhada. Porque a passagem dizia assim, ia ali no barco e ao redor vários barquinhos. Ninguém caminha sozinho no lago da vida. Ninguém está nesse caminho solitário. Estamos acompanhados o tempo todo de outros barquinhos. A gente não burila as nossas imperfeições. A gente não, dá conta de fazer abrilhantar a nossa luz sem a gente conviver com o nosso irmão e com o próximo. É por isso que hoje em dia já não se fala mais assim, vai para dentro de uma caverna, fica lá que você vai sair puro, evoluído. Muito pelo contrário. A gente precisa da convivência com o irmão. Como que a gente vai treinar paciência sozinho numa caverna, gente? Pode parecer que a gente está treinando de ficar ali sozinho, mas não está não. Como que a gente vai trabalhar a convivência e a relação com o próximo sem o próximo? E é nessa convivência e nessa relação que a gente vai nos melhorando internamente. Que a gente vai trabalhando dentro de nós os elementos necessários para que aquela travessia, mesmo que em alguns momentos turbulenta, seja possível de ser vencida e nos fazer chegar até outra margem. E na hora que a gente vê, esse movimento de Jesus, vocês já pararam para pensar que essa passagem é uma das únicas passagens que a gente ouve na Boa Nova que coloca que Jesus estava dormindo? A gente ouve parábolas, trechos do Evangelho que a gente ouve falar assim, Jesus estava deitado, dormindo? Mas nessa ele estava. E naquele momento de uma turbulência enorme. Se a gente parar para pensar assim, a gente pode pensar por um lado assim, mas como assim? Jesus foi omisso? Diante de todo o perigo que os seus discípulos estavam correndo, ele estava deitado na popa numa almofada, tranquilo. Isso caracteriza o Jesus que a gente conhece, gente? Não. Então, se ele estava ali naquela posição, é porque tinha um motivo. Tinha uma situação. A gente educa o tempo inteiro aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E uma das formas da gente educar o nosso irmão, de contribuir na educação, e vamos dizer educação também moral dele, é permitindo que ele tome as suas próprias decisões. Porque ele só não vai colher aquilo que ele plantou. Então ninguém consegue resolver a dor do outro. Por mais que muitas vezes, a gente como mães, como pais, a gente olha nossos filhos e fala assim, nossa, ele tinha que ver que esse caminho não vai dar certo. Por mais que a gente quisesse traçar o roteiro da vida dele, a gente não consegue. Não tem jeito. Ele muitas vezes, o filho ou a filha vai dar cabeçada exatamente onde a gente já sabia que ia acontecer. Mas ele precisa de dar a cabeçada dele para ele aprender que não é por ali que caminha. Se nós, espíritos ainda muito imperfeitos, temos a possibilidade de ver a vida dos nossos filhos, de vislumbrar os caminhos que eles estão percorrendo e ver lá na frente onde que ele vai dar cabeçada na vida, imagina de Deus com a gente. Imagina o Pai maior com a gente. Imagina a espiritualidade amiga que está ali nos acompanhando, o nosso espírito protetor. Sabem exatamente onde que a gente está vacilando ali. E por mais que muitas vezes eles tentem, eles respeitam a nossa decisão, a nossa escolha. A literatura espírita, as psicografias falam para a gente isso o tempo inteiro. Ninguém chega para a gente
impondo. Você vai agir assim, você dá certo. Não, a espiritualidade ali fica esperando uma brechinha. Do momento que a gente lembra de Deus, do momento que a gente aumenta um pouco o nosso campo vibracional, para que eles tenham a oportunidade de nos intuir. Porque temos dentro de nós mesmos tudo aquilo que nós precisamos. Porque temos gravado na nossa consciência o livro da lei divina. Por isso que a gente diz, né, que quando a gente está em paz com a consciência, a gente está bem. Porque quando a gente está em paz com a consciência, a gente está em paz com a lei divina. A gente sabe que, de fato, está seguindo aquilo que se espera da gente. Então, nesse caminho, a gente não consegue aplacar a dor do outro. E a nossa também não pode ser aplacada externamente. E lá na educação infantil, às vezes quando está trabalhando lá com uma criancinha, que está com uma mochilinha, que ela pega a mochila agarra numa mesa, aí a gente olha e deixa ela se resolver. Às vezes a pessoa que está vendo de fora fala assim, gente, mas a professora está vendo que a menina está com a mochila agarrada, ela não vai fazer nada. Como assim? É descaso com a criança? E a professora ali na sua tranquilidade, ela diz assim, eu estou aqui observando. Se ela não resolver de fato, eu estou pronta para auxiliar. Mas é assim que ela constrói a autonomia dela. Se eu resolver tudo para ela, como que ela vai aprender a fazer isso sozinha depois? E Jesus ali naquele barco, olhando os seus discípulos, né, apavorados diante daquela tempestade, ele está nesse exercício, observando o que eles aprenderam, para que de fato ele intervenha quando é necessário. Lembra da história de Chico Xavier no avião, que ele contava? Que ele vinha ali no avião, começou uma turbulência daquela, todo mundo no avião começou a gritar, porque sacolejava demais, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Chico olhou aquela gritaria em volta e falou assim, eu não pensei duas vezes, eu comecei a gritar também. Até que no meio daquela multidão ele vislumbra um rapaz, chamando a atenção dele, e ele olhava e ninguém via o rapaz, e foi se configurando até Emmanuel aparecer e dizer ali, Chico, cala. Ele disse assim, quando nós vamos morrer? Eu falei assim, morra com educação. Você não precisa de provocar o desespero do outro. E Chico ainda brinca e fala assim, o que é morrer com educação? Como que diante das atribulações da vida, a gente mantém essa serenidade? É só quando a gente consegue acordar o Jesus que dorme na popa do nosso barco. Quando a gente consegue acordar dentro de nós... Tá, um pouquinho. Deixa eu ver a minha posição. Aí você afasta um pouquinho da... Tá cá? Tá bom. E como que a gente acorda Jesus que está dentro de nós? Porque a gente não edifica o reino de Deus, não é dentro de nós mesmos? Como nós vamos edificar o reino de dentro de nós mesmos se a gente não buscar nos melhorar? Se a gente não estudar? Martins Peralva, nos livros dele, Estudando a Mediunidade, Estudando o Evangelho, ele traz para a gente a equação da libertação. Ele nos conta assim, que estudo com disciplina, tá? Com meditação, nos traz a renovação dos nossos ideais. A gente precisa de estudar, a gente precisa de ter muita disciplina para estudar. Hoje, para vocês estarem aqui, vocês tiveram que fazer uso da disciplina de vocês, não tiveram? E precisa meditar sobre tudo isso que a gente vem ouvindo, vem aprendendo, na casa espírita, nos momentos de estudo, na hora que a gente lê uma obra, na hora que a gente escuta uma música. A gente precisa de meditar para a gente ir renovando os nossos ideais, renovando os nossos valores,
renovando, né, e repensando aquelas nossas certezas do homem velho. Mas que só isso não basta. Peralva ainda fala que a gente precisa da renovação com mais disciplina e com trabalho para a gente chegar na libertação. Não adianta só renovar aquilo que a gente acredita. A gente precisa de ter a disciplina suficiente para trabalhar na seara do Cristo. Porque só isso vai trazer para a gente a libertação. O lema do Espiritismo não é que fora da caridade não há salvação? E a caridade nada mais é que o amor em ação. Então a gente precisa desse processo. E disciplina nesse processo é essencial. Há pouco tempo a gente ouviu uma frase que dizia mais ou menos assim: disciplina é tudo aquilo que eu faço sem querer fazer, mas para obter algo que eu quero. Porque quando nos exige disciplina, está nos exigindo um esforço, porque ainda não virou hábito. É assim quando crianças, quando a gente vai aprendendo a escovar dente. No início, pai, mãe, que o adulto que está com a gente tem que ficar insistindo. Já escovou dente? Comeu, escovou dente, vai deitar. Acordou, escovou dente, não é assim? Hoje em dia, às vezes a gente já faz um negócio tão no automático que na hora que a gente termina, a gente para assim, será que eu escovei dente? Porque virou automático. Só que essa meditação, esse estudo, a renovação e o trabalho na seara do Cristo ainda não é automático para a gente. E enquanto não for automático, a gente precisa de nos esforçar. A gente precisa de disciplina para esforçar na seara do Cristo. Porque senão a gente não consegue acordar o Jesus que está dentro de nós. Porque quando a gente consegue acordar o Jesus que está dentro de nós, ele acalma tempestades, ele faz o vento parar, ele faz as ondas diminuírem e a paz voltar ao lugar. É por isso que muitas vezes a gente ouve dizer assim, pega um problema que você está tendo hoje, seleciona aí naquele que é muito difícil. Imagina o que vai ser esse problema daqui a 1 ano. Qual que é a dimensão que ele vai ter? Ainda está grande? Imagina esse problema daqui a 5 anos. Ainda é um desafio? Imagina daqui a 10. Daqui a 1 século. Quando a gente vai observando isso, a gente vai dando conta que, na verdade, a nossa cruz é muito pequena mesmo. Só que nós somos aqueles imediatistas. A ansiedade toma conta da gente. Se remédio para a ansiedade, funcionasse de tal forma que não fosse só questão química, para resolver a nossa situação, quem inventasse estava feito. Porque a gente vive cada vez menos no tempo presente. A gente vive muitas vezes angustiado com o passado. Por isso a gente se deprime. Porque a gente não consegue sair do sofrimento que a gente teve lá atrás. Ou às vezes a gente entra num quadro de ansiedade em relação ao futuro. Tentando controlar tudo. Como se estivesse nas nossas mãos todo o controle do universo. E quando essa sensação de controle nos foge, a tempestade é tão grande na nossa vida que a gente perde a calmaria. A gente sente como se fosse aquela onda nos cobrindo de um mar revolto. Não é assim? Nesses momentos é muito difícil a gente lembrar, às vezes, simplesmente dizer assim, Pai, cuida de mim. Uma frase pequena. Porque a gente se angustia de tal forma, a gente sofre com tanta veemência, que a gente esquece que a gente não está sozinho. Em 2011, quando teve aquele grande tsunami lá no Japão, uma moça, ela passou 2 dias agarrada em uma árvore, tipo um coqueiro.
Depois de 2 dias, quando conseguiram fazer o resgate dela, perguntaram a ela várias vezes como que ela deu conta. Como que ela passou 2 dias ali segurando firme. Porque não estava o tempo calmo. A água estava ali ainda. E ela falou assim, eu tinha certeza que eu não estava sozinha. E a gente esquece essa certeza na vida da gente. A gente esquece esse momento. Tem uma historinha que conta, né? Que determinada pessoa, ela vinha olhando o filme da sua vida como se fosse uma grande caminhada na areia. E ali ela sempre vinha 2 marcas de pegadas. A dela e de Jesus, que estava sempre ao lado dela. Só que ela observou que nos momentos mais turbulentos da vida dela, sumia um dos pares de pegada. E permanecia um só. E ela foi olhando aquilo e já no final, já indignada, ela vira e fala assim, como assim, Jesus? Nos momentos que eu mais precisei, você me deixou sozinho. Eu estava sozinho. Jesus responde para ele, não. Nos momentos que mais você precisou, eu te carreguei. Porque a vida é isso, gente. A gente não passa por essa vida sozinho. A gente passa por essa vida seguido de vários barquinhos. E assim como a gente está dirigindo, às vezes, numa estrada com muita chuva, às vezes o farol do carro lá na frente, ou a lanterna dele, que nos guia para saber onde que está a estrada. E a gente precisa de dar conta de acordar Jesus dentro de nós, na popa da nossa embarcação, para a gente dar conta de acreditar nisso. Se a gente não fizer esse movimento, não tem como acalmar essa turbulência que vai dentro dos nossos corações. Sem acalmar o nosso coração, a gente não acalma o ambiente externo. Não tem como. Por isso que Chico foi advertido lá no avião, morra com a educação. Como que a gente faz nesse processo? Como que a gente caminha? E para isso a gente tem que estar o tempo todo com as recomendações do Mestre. Orar e vigiar o tempo inteiro. Porque só quem perseverar até o fim vai ser salvo. Não tem outra forma. A gente vai ser conduzido sempre nesse processo. E Jesus, quando ele é acordado, ele pergunta assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que muitas vezes a gente é tão tímido em reconhecer as situações e praticar o bem? Porque se não é fora da caridade, não tem salvação, qual que é a única forma que a gente precisa? Fazer a caridade. E por que a gente é tão tímido, às vezes, em praticar essa caridade? Por que muitas vezes a gente ainda se apega naquela dito que fala assim, olha, eu não estou fazendo bem para ninguém também, mas eu também não faço mal para ninguém. Que a espiritualidade vem, dá um puxão na nossa orelha e fala assim, não é bem assim. Porque afinal nós somos responsáveis por todo o mal que decorra do bem que a gente não praticou. Por isso que Jesus fala, por que sois tão tímidos? Por que a gente demora tanto a fazer o bem? Por que a gente demora tanto a colocar o amor em ação? Porque se a caridade é esse amor em ação, o que a gente precisa para dar conta dela? E a espiritualidade fala para a gente que é muito fácil. Tem só 3 passos para a gente praticar a caridade. O primeiro passo é a indulgência. A gente precisa de compreender que o nosso irmão ainda é imperfeito. Então ele vai errar muitas vezes. E a gente precisa de ser indulgente com as imperfeições dele. Porque essa imperfeição dele não é algo que ele está fazendo simplesmente para nos atingir. Ele está fazendo aquilo que ele dá conta de fazer.
com o conhecimento que ele tem. Então a gente precisa de compreender e saber, né, ver o irmão com esse olhar. Depois da indulgência, ele fala que a gente precisa do segundo passo, que é a benevolência. A gente precisa de fazer pelo irmão aquilo que é algo que é bom para ele. Não cabe a nós fazer para o outro aquilo que a gente sabe que vai prejudicar o outro. Para a gente ser caridoso com o nosso irmão, a gente precisa de fazer algo que de fato seja bom para ele. Não é bom para a gente, para o nosso ego, não é bom para as nossas expectativas, é bom para o outro. É aquele velho ditado, fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Então, se a gente compreende que o nosso irmão é imperfeito e a gente busca, mesmo assim, fazer o melhor para ele, a gente já pode ir para o terceiro passo, que é o perdão das ofensas. É a gente entender que a gente não é a vítima do nosso irmão. Que o irmão fez aquilo que ele deu conta de fazer no processo dele. Mas é perdoar, mas perdoar de coração. Não é aquele perdão que a gente vira e fala assim, olha, tô te perdoando, mas eu quero te ver na tua frente de novo não, hein? Não passa no meu caminho de novo, não. Perdoa, mas eu nunca vou esquecer isso. Não é assim? Perdão é muito para além disso. Gandhi, quando perguntaram para Gandhi determinada vez quantas vezes ele precisou de perdoar alguma pessoa, Gandhi surpreendeu toda a plateia de repórteres que estava ali daquela coletiva, dizendo assim, eu nunca perdoei ninguém. Foi um burburinho, gente. Gandhi dizer que nunca perdoou ninguém? Como assim? Até que um repórter tomou a coragem, deve ter sido intuído por algum espírito, né? E perguntou assim, como assim, Gandhi? O príncipe da paz, a referência, você nunca perdoou ninguém? E Gandhi responde para ele, não. Eu nunca me senti ofendido por um irmão ao ponto de precisar de perdoá-lo. Isso é a prova, gente, da indulgência, de compreender que o outro não vive em função de nós. Apesar de muitas vezes nossa expectativa ser essa. Que a gente queria, né, tem aquela vontade que ele realize tudo que a gente queria. Ele não vive. E aquilo que o outro faz é aquilo que ele dá conta de fazer com o conhecimento que ele tem, com a índole moral que ele já desenvolveu, com os recursos que ele tem, porque a única coisa que o irmão está fazendo é colhendo aquilo que ele deu conta de plantar. Se a colheita é obrigatória para a gente, é obrigatória para os nossos irmãos também. E aí a gente vê, né, que essa caridade que a gente faz para o irmão, que é esse amor em ação, é o convite que Cristo nos faz. Ele nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos. E assim estaremos amando a Deus em toda a sua extensão, não é isso? Então, se a gente vai ser caridoso com o nosso irmão e a gente precisa desses 3 passos, a gente precisa dos mesmos 3 passos para amar a nós mesmos. O caminho está aí. A gente precisa de ser indulgente com a gente. A gente tem que compreender que muitas vezes a gente ainda não é o Paulo que a gente queria. Às vezes a gente ainda está lá na condição do Saulo. Não é assim? Muitas vezes a gente não tem tudo. A gente fala, nossa, vacilei feio dessa vez. A gente tem que compreender essa nossa imperfeição. O que a gente não pode é estacionar de um lado da margem, porque nossa tarefa é chegar do outro lado da margem. E para isso a gente precisa de mobilizar os nossos conhecimentos e o nosso esforço para a gente chegar à libertação. Mas a gente precisa de ser indulgente com as nossas imperfeições. A gente precisa de ser benevolente com a gente. A gente precisa de ser bom com a gente. E às vezes a gente se castiga tanto.
Às vezes a gente faz aquilo que não devia fazer. Às vezes a gente não alimenta a nossa alma. Cuida do corpo, mas não cuida da alma. Ser benevolente é isso tudo. É todos os cuidados que nós necessitamos ter. É cuidar da gente como a gente cuida às vezes do filho ou da filha que a gente tem com maior zelo e carinho. Mais do que do filho e da filha quando a gente vê uma pessoa cuidando dos netinhos. A gente se cuida como cuidaria de um neto nosso? Se perguntem isso. Quantas vezes a gente está adoecido e a gente brinca com o outro e fala assim, se cuida. Eu costumo brincar e dizer assim, se cuida como se você estivesse cuidando da sua filha ou do seu neto, daquela pessoa que você mais ama. Porque é essa dimensão de cuidado que a gente precisa de ter para com a gente mesmo. Ser benevolente com a gente é esse processo. Estamos sendo benevolentes com a gente mesmo? Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o perdão. Que no nosso caso é chamado de auto-perdão. Porque quando a gente compreende que a gente ainda é imperfeito, quando a gente tem esse cuidado de cuidar de nós, a gente vai compreendendo que muitas vezes a gente precisa de perdoar os vacilos que a gente deu. Só que a gente precisa, de reconhecer, de reparar. Porque não tem outra forma. A gente não pode ficar estacionado do lado da margem. O nosso objetivo é chegar do outro lado da margem. Então a gente precisa de cuidar da gente mesmo. E se a gente dá conta de seguir os 3 passos, seja com o próximo, seja com a gente mesmo, a gente está praticando caridade. Porque às vezes a gente fica achando que caridade é só quando a gente vai juntar alimentos para dar para o outro. É uma forma de caridade? É. Mas é só essa caridade que existe? Não. Vocês já observaram que a criança, na primeira infância lá, ela é aquela coisa que a gente brinca assim, que ela é igual Tomé, tem que ver para crer. A gente fala assim, não pega e não que você vai queimar a mão. Daí a pouco ele está lá com o dedinho no ferro. Até queimar, não é assim? Enquanto não pega, não resolve. A criança é do concreto. Ela tem que tocar. Ela é do campo material. Ela está explorando o mundo que ela nasceu. E nós, como crianças espirituais que ainda somos, muitas vezes ainda estamos presos também no campo da matéria. É por isso que a gente vê, quando a gente vê algum termo como caridade, muitas vezes a primeira ideia que a gente tem de caridade é da cesta básica. A gente leva um tempo para perceber que às vezes 5 minutos que você parar para conversar com uma pessoa também é caridade. Acolher o outro. Às vezes não precisa nem de conversar. Se você vê que seu irmão não está bem, mentalizar ele, fazer uma prece, você já está sendo caridoso com ele. Mas a gente só vai aumentando esse campo de percepção do que é caridade quando a gente vai nos burilando internamente. Quando a gente vai acordando esse Jesus que dorme dentro de nós. A gente vai deixar de reconhecer que aquele irmão precisa de alimento? Não, porque aquele irmão é feito como a gente de carne e osso. E para manter essa matéria, existem necessidades que são as necessidades básicas. De alimentação, de higiene, de sono, que ele precisa para manter o corpo dele íntegro. Não é se eximir disso, mas é reconhecer que isso é só a base da pirâmide, que é preciso avançar mais além. E assim a gente vai acordando esse Jesus de nós para a gente chegar na outra pergunta que Jesus faz. Ainda não tendes fé? Como anda de fato a nossa fé? Para isso a gente pode imaginar igual o Chico, num avião, imaginando que a gente já entrou lá, que o medo de voar a gente já venceu. E ele começa com aquela turbulência,
O povo começa a gritar, o que a gente faria? A gente teria a serenidade para fazer uma prece, para vibrar positivamente? Como que seria o nosso comportamento diante da turbulência? Porque quando as tempestades vêm, gente, é assim que a gente age. Tem uma historinha que conta sobre a velha xícara do café. Estava ali no serviço, alguns colegas de trabalho conversando, um deles com uma xícara de café quentinho na mão. Sabe daquelas pessoas distraídas, que falam igual a gente, gesticulando, mexendo, e ele lá com aquela xícara de café, na hora que ele empolgou do meio da fala, ele mesmo bateu no pires da xícara e virou em cima do colega que estava com uma camisa branquinha. E às vezes a gente pergunta assim, por que ele derramou café no colega? E logo a gente começa, porque estava desatento, muito desavisado, não tomou cuidado com o outro, não prestou atenção, focou só em si mesmo e nem em si mesmo. Não, gente. Ele só derrubou café no colega porque o que ia dentro da xícara dele era café. Se fosse água, ele teria derramado água. Não quer dizer que a água não ia fazer um estrago, mas o estrago ia ser muito menor. Muito mais tranquilo, não é? Você tendo sua camisa branca água do que você ter café entornado. Na hora que a vida chacoalha a gente, na hora que essa onda vem, o que sai de dentro da nossa xícara? Qual é a primeira reação que a gente tem? A nossa expressão é de acordar Jesus que está dentro de nós? Ou a gente acorda primeiro aquele homem velho, com as suas dificuldades, com as suas mazelas, com a intolerância, com a impaciência, com o desamor pelo outro, com a falta de indulgência? O que a gente tem acordado dentro da gente quando a vida chacoalha a gente? Quando as ondas se reviram em cima da gente? A gente tem que pensar nisso o tempo inteiro. Não dá para a gente trabalhar, nesse processo nosso de libertação, porque um processo de libertação nosso é um processo de cura. É um processo de cura espiritual. Como que a gente trabalha nesse processo se a gente não cuida desses detalhes? Se a gente não tem uma fé que a gente diz que é a famosa fé raciocinada. Não é uma fé inocente. Uma fé que sai acreditando em tudo sem questionar, sem pensar. Porque uma fé nesse sentido, ela vai beirar para o fanatismo. A gente começa a assimilar verdades que não existem, que não são da mensagem do Cristo. A advertência que nos fizeram não foi que haverão falsos cristos e falsos profetas? No momento que a terra começar a se preparar para ser um mundo regenerado, estamos nesse momento. O que mais temos por aí são falsos cristos e falsos profetas. É por isso que Emmanuel, quando ele começa o trabalho lá com Chico, ele alerta Chico e fala assim, olha Chico, se um dia eu fugir isso aqui que seja, de qualquer coisa que Jesus pregou, pula fora. Porque ele sabe que por mais que ele esteja se esforçando para ser um espírito mais evoluído, ele ainda não é um espírito perfeito. E ele alerta Chico, eu não tenho a verdade. Eu estou me esforçando para tal. E se eu fugir daquilo que Cristo pregou, sai do caminho. Isso a gente precisa de pensar o tempo todo na nossa vida. Porque a nossa fé não pode ser ingênua. A nossa fé não pode caminhar para esse campo do fanatismo. Por isso que Peralva convida a gente, o estudo com disciplina e meditação, para a gente renovar os nossos ideais. Porque todos nós estamos sendo convidados pelo Cristo para trabalhar na sua seara. E não há melhor forma de trabalhar
né, de ajudar o outro que não seja pelo exemplo. Por isso, o Cristo, esse nosso modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida, a gente diz que ele é o maior educador que essa humanidade já teve contato. Porque ele educou a cada um de nós pelo exemplo vivo da Boa Nova. E a melhor forma da gente trabalhar nessa seara é mostrando para os barquinhos que estão junto com a gente que nas turbulências da vida a gente consegue acordar o Cristo que está dentro de nós. Mesmo que no início a gente tenha vacilado um pouquinho, estremecido. Mas a nossa fé raciocinada, ela nos permite recobrar essa clareza, acalmar os nossos corações. Porque ao acalmar nossos corações, a gente está trazendo equilíbrio àquele mar revolto. E a gente vai ter novas condições de continuar guiando o nosso barquinho até a gente chegar na outra margem. Esse é o convite que a gente deixa dessa confiança em Jesus. Porque quando a gente acredita que de verdade ele é esse caminho, ele nos mostra como seguir, ele representa a vida maior. E ele traz a verdade divina em todos os seus exemplos vivos, a gente vai entendendo o que a gente precisa de começar a colocar em prática no nosso dia a dia. Que a gente tenha sempre essa confiança, essa fé viva dentro dos nossos corações, para reconhecer que em todos os momentos dela, Jesus continua no nosso leque. A gente agradece aí a oportunidade de trabalho. Se alguém tiver